falar através da tua palavra com a tua igreja. Fala conosco e em especial os nossos corações. Meu Deus, eu também te apresento nesta oração a vida dos dizimistas e ofertantes da tua casa. Que tu venha, Deus, abrir as portas, repreender o devorador, como a tua palavra diz, fazer o milagre acontecer da multiplicação na vida daqueles que são fiéis e derramar das tuas bênçãos sobre aqueles que ainda não puderam ajudar na tua obra. Que tu venha abrir as portas, repreender todo o mal e dar vitória à tua igreja. Fica conosco, fala conosco e nos dá graça para a honra e glória do teu santo nome. Assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 22 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 em diante. Glória a Deus. Descer para pregar aqui embaixo fica melhor, para ficar mais perto dos irmãos. Que diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pode sentar. Baixa só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, ao ler esse texto em casa, eu fiquei meditando. Eu me coloquei na posição de Paulo. O que era que Paulo tinha na mente? O que é que ele estava pensando na hora em que ele escreveu isso aqui? Qual era o objetivo?
por que que Paulo escreveu justamente essas recomendações aqui? A igreja de Éfeso. Nós sabemos que a igreja de Éfeso era uma igreja muito problemática, mas por outro lado era uma igreja vitoriosa, porque os irmãos de Éfeso foram preparados pelos melhores teólogos da época. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu um crescimento. Apolo era um homem eloquente, conhecedor profundo das Escrituras. E Paulo nem precisa comentário. Quando ele saiu de Éfeso para suas viagens missionárias, ele se despediu dos irmãos, dos pastores, dos presbíteros, e disse a eles que eles tivessem cuidado do rebanho. Cuide do rebanho que eu estou entregando na mão de vocês, a qual passei mais de 3 anos aqui, ensinando de dia e de noite. E eu quero deixar um alerta: quando eu partir, se levantarão lobos no meio de vós, irão querer tomar o rebanho, então cuide dele. E eu pensando nisso aqui, nessa narrativa, eu comecei a refletir esse ensinamento de Paulo para os crentes de Éfeso, porque nós sabemos que lá na frente, a igreja de Éfeso, ela começou a perder o primeiro amor. Aquele avivamento que a igreja tinha, ela foi perdendo aos poucos. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra nos mostra aqui que Paulo está tendo um cuidado todo especial de trazer a igreja para o seu verdadeiro papel. Nos nossos dias, a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando as denominações, né? As denominações, elas estão fugindo do foco principal pela qual ela foi criada. Jesus, uma vez falando para os discípulos, ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, Jesus tem uma igreja? Tem. Quem é a igreja de Cristo? É a Assembleia de Deus? Não. É a Assembleia de Deus Madureira? Não. É a Batista? Não. É a Presbiteriana? Também não. É a igreja Deus é o mesmo? Também não. É a igreja Deus é amor? Pior ainda. Então, qual é a igreja de Cristo, pastor? Ela é chamada de a noiva. Essa igreja, ela será tirada do meio das denominações. Um pouquinho daqui, um pouquinho da Assembleia. Quanto maior for a igreja, menor será a quantidade de crente que será tirado dali. Oxe, pastor, por quê? Justamente por causa disso aqui, do foco principal que as denominações estão esquecendo. Qual é o foco principal da igreja? Preparar os crentes para o arrebatamento. Só isso. A igreja, Jesus não criou a igreja para enricar as pessoas, para curar doença. Jesus não criou a igreja para poder dar liberdade espiritual às pessoas, para elas poder marchar, pular, gritar. Não, nada disso. A igreja foi criada com um papel principal de preparar os crentes para o dia do arrebatamento. Porque não adianta nada ser cristão se não for para ser arrebatado. Não vale a pena. E simplesmente será uma religião. Um crente religioso vem para a igreja todo domingo, canta, adora, louva, lê a Bíblia. Morreu pro Hades. Jesus voltou, ficou. Que adiantou? Então o foco principal, eu até coloquei aqui uns textos da Bíblia para você ver. Pode procurar na Bíblia todinha. Você não vai encontrar em canto nenhum Jesus nem os discípulos dizendo que a razão da criação da igreja é para prosperar a vida dos membros. Nem dá para os membros diversão, nem alegria e nem prazer na terra. Não. Em canto nenhum você vai achar isso.
O fato de alguém criar dentro da igreja departamento ou criar culto para levantar a moral dos crentes é um problema de quem faz, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus disse: quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Então você não vai encontrar na Bíblia em canto nenhum. Pode procurar, pode perguntar ao pastor que você quiser, pode vasculhar de internet de ponta a ponta. Você não vai achar no Novo Testamento nenhuma promessa para nada aqui na terra. Nada. Tudo que Jesus prometeu para a sua igreja está no céu. Não está aqui. Agora, as teologias que são criadas ultimamente é para enaltecer o homem. Você vê muito isso. Eu escuto pregações quase que direto e vejo textos de pregações colocados no Facebook e eles botam aquele texto que levanta a moral da pessoa. Deus está dizendo: Ele vai botar por terra os seus inimigos. Deus está dizendo: muitos zombam de ti, mas vão ficar decepcionados. Deus está dizendo: não te valorizam, te colocam lá no canto, você não vale nada, mas para Deus você vale alguma coisa. Então, a maioria das pregações é para levantar o ego do homem, mas não promete nada com relação ao céu. E aí sabe o que é que acontece? Você é crente de um local desse, você prospera, você cresce, para você já atingir o objetivo da igreja, que foi fazer você crescer. Você chegou na igreja pobre, agora você é rico. Você entrou na igreja endividado, pagou suas dívidas. Você entrou na igreja doente, agora está curado. Então a igreja cumpriu o papel dela, acabou. Dali para frente você vai empurrando o evangelho na religiosidade. Você não se dedica a uma oração, você não se dedica a um jejum, você não sabe o que é santidade, você não sabe o que é regeneração, você não sabe o que é transformação, você não sabe o que é se revestir do novo homem. Nada disso é ensinado, porque essas coisas aqui não traz dinheiro para a igreja. As pessoas estão procurando uma igreja que dê a elas uma massagem no seu ego, fale de coisas bonitas, de coisas profundas da alma, coisas que restauram o homem no seu ego, no seu ser, e nada espiritual. Jesus nunca se preocupou com isso, nunca. Uma vez, uma mãe dos discípulos chegou e disse: Senhor, os meus filhos deixaram tudo para te seguir. Deixaram pai, deixaram mãe. Olha, muitos deles aqui não vão nem em casa para te seguir. O que é que eles vão ganhar? Aí Jesus disse: eles estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Eles estão preparados para passar pelo processo que eu vou passar? Porque se eles passarem pelo processo que eu vou passar, eu garanto a vocês que lá no céu terá a recompensa, o galardão. Nunca Jesus, você vai encontrar na Bíblia Jesus prometendo nada aqui embaixo. Nunca. Ele curou, libertou, expulsou demônio, fez tudo isso, mas ele nunca prometeu a ninguém que quem seguisse ele iria enricar, iria ganhar um barco novo, iria ganhar um bom emprego na coletoria. Pelo contrário, ele disse: sereis odiados, sereis perseguidos, sereis criticados, levarão vocês para a prisão e muitos de vocês vão morrer. Mas se perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. Então tudo que Jesus prometeu foi para cima e não para baixo. Então esse evangelho que promete coisa para crente para baixo, está errado. É um evangelho gostoso? Levanta o ego, levanta, o cara entra cabeça baixa, preocupado, cabeça quente. Meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Segunda-feira, tem uma dívida para pagar e não tem um tostão, meu Deus, e agora? Aí de repente você chega na igreja e a palavra que sai é que Deus vai abrir a porta, é que Deus está usando alguém para te abençoar, é que esse problema que está na sua cabeça, esquentando sua cabeça, Jesus está mandando dizer: entrega na mão dele que a vitória vai chegar ainda hoje. O camarada sai pulando.
Sai pulando com os dois pés. Eita glória, Deus falou comigo, o culto foi uma bênção. Oh, aleluia, que maravilha. Mas se o pregador trouxer uma palavra de santificação, aonde você tem que deixar a palavra torpe, tem que deixar a ira, tem que deixar a maledicência, tem que deixar a inveja, tem que deixar o desamor, tem que amar o seu irmão, tem que amar o seu inimigo. Ê, pastor, peraí, essa igreja eu não vou mais não. Não vou mais não, culto. O só falou. Eu costumo dizer que se existisse uma igreja hoje e que o apóstolo Pedro fosse o pastor, eu acho que só tinha uns 5 crentes. Por quê, pastor? Porque a igreja de Pedro foi a única igreja que o cara mentiu e morreu na porta. Imagina, quem é que quer esquecer crente numa igreja dessa? Você falou do irmão em casa, meteu o pau na vida do irmãozinho em casa, aí esqueceu. Na hora que você botou o pé na porta da igreja, aí eu estou aqui de... Essa irmã que está entrando aí agora, a senhora falou do seu irmão em casa, minha irmã? Eu falou. Pois a partir de agora, Jesus está mandando dizer que está descendo sobre a sua vida com a sentença de condenação. A irmã, morria. Fartou e morreu. Quem é que quer ser crente numa igreja dessa? Ninguém quer. Mas eu garanto a você, o evangelho não é para matar. O evangelho é para dar vida, mas vida eterna. Aí você abre a sua Bíblia, lá em João 14:2. Aí Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde Jesus está apontando? O céu. Jesus não está prometendo nada aqui na terra. Ele está dizendo: eu vou preparar lugar. Não fique triste, porque eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei para levar vocês para onde eu estiver, vocês possam estar também. Então, qual é o meu papel como pastor? Preparar vocês para o arrebatamento dentro da palavra. Para quando chegar uma... Porque nós estamos vivendo, irmão, os últimos tempos. Vocês não estão vendo, não? Pandemia no mundo. Aí está amenizando a pandemia. Aí já começa a aparecer a Delta, né? Já começa a aparecer uma nova cepa. A Delta já está aparecendo por aí. Tem países por aí que está... No Rio de Janeiro mesmo, já está em 90 e poucos % de leito ocupado. Ou tudo internando, se internando com a Covid. Aí, acha pouco, agora entra o Talibã no Afeganistão, com um sistema ultra radical, totalmente cego, destruindo, matando. Quem não obedecer, vai para bala. Tem esse negócio não, corta a cabeça. E por achar pouco, está aí o Haiti se acabando no terremoto. Jesus disse que isso ia acontecer, mas não era a volta dele, era o princípio das dores. É como uma sirene tocando. E nós temos que estar atentos a esses acontecimentos, porque isso são prelúdios que a igreja será tirada daqui. Porque o arrebatamento é justamente isso, é tirado às pressas. E só se tira uma coisa à pressa se há algum perigo eminente. A irmã bota o arroz no fogo, de repente começa a estralar o arroz. Aí o menino passa, manhinha, secou. Ai meu Deus do céu, sai na carreira, pá, e tira do fogão ligeiro, senão vira torreiro. Isso chama-se arrebatamento. A irmã arrebatou o arroz do fogo para não queimar. Então vai chegar o momento que o mundo vai estar em uma pressão tão grande, que a solução de Jesus será tirar a igreja daqui. Aí é nessa hora que vai valer a pena o evangelho que você escutou tantas vezes e achava que aquilo era uma ladainha. Todo dia o pastor pregava sobre isso, todo dia, todo domingo já estava enchendo a minha cabeça disso. Tem que ser santo, tem que ser santo, tem que deixar o pecado, tem que deixar o pecado. Só pregava isso. Aí você vai chegar lá em cima, depois do arrebatamento, e vai olhar e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Na hora, eu confesso, eu não queria aceitar não, mas valeu a pena. Sabe por quê? Primeiro, o arrebatamento será uma vez só.
Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Não tem outro arrebatamento, não. Só vai ter um. Então, se você estiver preparado, você vai. É uma promessa que Jesus não vai falhar, não. Porque a palavra de Jesus é sim, sim, não, não. Ele não vai falhar. Mas quem é que vai estar preparado, pastor? Quem é que vai escolher as pessoas que vai ser arrebatada? É Jesus? Não, não, Jesus não. Ele não vai nem descer aqui. Ele vai chamar nas nuvens. Ninguém nem vai ouvir a voz dele. Não vai ver trovão, não vai ouvir nada. Nada vai acontecer. Somente o povo desaparecendo da terra. Somente. O sinal vai ser esse. Se você, porventura, estiver no trabalho, ou estiver na escola, ou estiver em casa, onde você estiver, se você escutar os vizinhos, ou olhar no meio da rua e ver o povo correndo atrás de parente, de amigo, pode ter certeza, pode carimbar, Jesus voltou e eu fiquei. Pode dizer, não tenha medo de dizer não, e corra para cá. Passe na casa do irmão Marcos, se ele não for arrebatado, ele vai estar lá. Mas se ele for, você vai ter que arrombar a porta para pegar a chave para vir para cá. Aí você vai ver essa igreja lotada de pessoas querendo, buscando ler a palavra, entender, mas não vão compreender a Bíblia, porque o Espírito Santo, que dá a revelação da interpretação das Escrituras, ele vai estar na glória com a igreja, porque é ele quem vai levar a igreja para a glória. Então Paulo, sabendo disso, dentro dela havia uma chama, um fogo, uma labareda de dia e de noite, queimando e dizendo: fala, Paulo, fala, prepara meu povo, prepara, não deixa meu povo se enganar, não deixa meu povo se desviar, Paulo, ensina, que ouça o que deixe de ouvir, que goste ou que não goste, Paulo, fala. E Paulo não parava de falar. E eu, como pastor, também não posso parar de falar, senão eu vou pagar pela alma de vocês. Imagina eu ficar calado, deixar vocês de todo jeito, e quando chegar no dia do arrebatamento, que eu tá em casa, de repente só vejo o tumulto no beco lá de casa, o povo tudo correndo. Que é isso, menino? Misericórdia. Quando eu olhar, oxe, pastor, fulano de tal estava em casa agora mesmo e sumiu. Outro fulano estava trepado na escada fazendo serviço e sumiu. E eu saber que eu fiquei, porque quem ficar vai saber por que ficou. Viu? Pode ter certeza. E eu vou saber que eu fiquei porque eu enganei vocês. Eu menti para vocês, para não tristecer, para minha pregação não ficar repetitiva, para minha pregação não ficar monótona, para vocês se alegrar um pouquinho. Então eu escondi a verdade do arrebatamento e dei a você o evangelho que vocês queriam. O evangelho da terra, o evangelho da glória do homem, o evangelho da edificação. Então Jesus, ele disse: vou preparar lugar. Aí você lê Lucas 23, 43. Em verdade vos digo, estarás hoje comigo no paraíso. Quando Dimas olhou para Jesus, eu creio que com lágrima nos olhos, sabendo que dali ele não desceria com vida. Porque na cruz, se o caba não morresse sufocado, porque quando você ficava amarrado e cravado, tinha uma hora que você não aguentava, os pés não aguentavam mais. Então os pés amunhecavam, o corpo descia e o peso ficava nos braços. E os pulsos furados, rasgava e você ficava pendurado ali, os pulmões fechavam e você ficava sem poder respirar. E morria ali, ó. Ninguém tocava não, morria ali. Tinha uma hora que os soldados iam lá olhar, o cara ainda estava vivo. Eles pegavam uma marreta e davam no joelho. Pá! Quebrava os dois joelhos do cara. O cara amunhecava de uma vez. Jesus não precisou fazer isso, porque antes disso, ele entregou a sua vida ao Pai. Porque nem a morte teve capacidade de matar Jesus. A morte ficou lá embaixo da cruz assim, olhando. Eu acho que a morte auxiliar dizia para ela: vai lá, rapaz. Eu? Ou nada. Oxe, por que tu não vai? Ele é o dono da vida, eu vou fazer o que lá? É doido, é? Eu vou esperar ele me entregar. Quando ele me entregar a vida dele, aí eu vou cumprir minha missão.
A morte não teve poder sobre Jesus. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele que entregou a vida. Senão ele ia passar anos ali trepado na cruz, gemendo de dor, e não morria. Então a palavra de Deus nos mostra que quando Dimas reconheceu que precisava do perdão, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Jesus disse: eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ele podia ter dito: Dimas, não te preocupa, porque eu estou enviando agora um anjo na tua casa para dar uma vitória para teu pai e para tua mãe. Poderia ter usado dessa forma, né? Mas Jesus disse: eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Porque tudo o que Jesus quer é que eu e você estejamos no paraíso. Não adianta. Vivemos aqui, trabalhamos, se dedicamos, porque precisamos comer, precisamos alimentar a família. Isso não é pecado. Mas não faça disso a razão, o centro da tua vida. O centro da tua vida, a razão da tua vida é se preparar para esse grande dia do arrebatamento. Aí vamos aqui, 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, 4, versículos 16 e 17. Ele disse: eis que o Senhor apontará nos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porém nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então a pregação de Paulo era justamente essa, o centro. Fazer a igreja reconhecer e se preparar para o grande dia do arrebatamento. Ele tinha esperança que o arrebatamento ainda aconteceria nos seus dias. Por isso que ele usa nós, os que ficarmos vivos. Ele tinha certeza que Jesus ainda ia voltar na época dele, mas ele morreu. Mas quando na hora da morte, nos dias que antecederam sua morte, Paulo não estava triste porque Jesus não veio buscar a igreja. Pelo contrário, ele disse: combati um bom combate, acabei minha carreira e estou guardando a minha fé. Ele quis dizer o seguinte: Jesus não veio, eu não tive o prazer de ser arrebatado em vida, mas eu estarei esperando por ele na sepultura, porque os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Porque no dia do arrebatamento, nenhum ímpio, nenhum crente que não estiver cotado na noiva será arrebatado, vão ficar aqui. Os mortos, os demais mortos só irão ressuscitar quando o grande trono branco descer no julgamento. Aí o Senhor vai descer. Por isso que a gente não pode dizer assim: Jesus vai voltar. A volta de Jesus será no trono branco para julgar as nações. Aí os mortos ressuscitarão desde Adão até os daqueles dias. O cara pode ter morrido queimado, esbagaçado, esfarelado, pode ter, não importa. O mar vai dar os seus mortos, quem morreu, né? Tem barco, tem submarino que afundou, e as pessoas que estavam dentro morreram todas, não escapou ninguém. Mas está lá, o corpo está lá, não pode ser resgatado. Mas naquele dia que o trono branco for montado nos céus, todos os mortos ressuscitarão. Aí vai ficar aquela multidão lá embaixo, todos, Hitler, Mussolini, todos que morreram, todos os defuntos, menos a igreja vai estar lá em cima, ao lado de Cristo, sentada no trono para julgar, porque é assim que ele diz na sua palavra. E lá embaixo, todas as nações de vivos e mortos estarão lá. Vai ser alegria para um e tristeza para outro, né? Imagina o cara olhar assim: mãe, abraçar a mãe dele abraçar ele, o pai. Então todos os mortos vão estar lá ressuscitados, mas para uma coisa: serem julgados. A Bíblia diz que serão aberto o livro chamado o livro da vida, que está escrito o nome de alguém que esteja lá embaixo. Quem são esses, pastor? São aqueles que morreram
na grande tribulação, que não negaram a sua fé, foram fiéis e morreram. Eles vão estar lá ressuscitados, mas os seus nomes vão estar escritos no livro da vida. E abrirá outros livros, chamado livro das obras, e cada um será julgado pelas suas obras. E eu achei, pastor, quantos anos vai demorar isso? A Bíblia diz que será eternidade. Na eternidade não tem dia, não tem hora e não tem mês. A Bíblia diz que um ano para Deus é mil anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Então não tem tempo. Todos serão julgados, um por um. Aquela pessoa que morreu sem Jesus, de um tiro na cabeça, esfaqueado, não importa. Ela ouvirá o nome dela. O Senhor vai chamar João Batista do Nascimento. Ele pode estar onde tiver. Ele sai de lá e vem para a presença. Abra-se os livros das obras. Aí vai mostrar quantas vezes João Batista teve a oportunidade de se entregar a Cristo e rejeitou por amor ao pecado. Por que tu fizesse isso, João? Eu mandei meu filho para morrer por ti. Quantas vezes eu não usei pessoas para falar para ti? Quantas vezes não te dei oportunidade? A mim? Sim, João. Eu te dei muitas oportunidades. Pois eu nunca vi essa oportunidade. Abre o telão. Data, número tal, dia tal, mês tal, ano tal. Aí mostra João dentro da igreja. Na hora do apelo, João baixa a cabeça. Aí chega alguém assim: o senhor é evangélico, seu João? Sou não. O senhor não quer aceitar Jesus, não? Aí João saindo da igreja, lá na frente um tiroteio. Pá! João morreu. Tá vendo, João? Que eu lhe dei a oportunidade. Mas eu não sabia. Eu não sabia. O senhor era para ter sido mais claro. Ter mandado alguém me falar. Minha mãe, meu pai que morreram. Para me avisar. Para eu poder pelo menos criar um medinho. João, a salvação é pela graça. E graça se aceita ou se rejeita. Tu não serás julgado injustamente, João. Tu serás julgado pelas tuas obras. Aparta-te de mim, maldito, para as trevas, porque eu não te conheço. Não é assim que ele diz lá no livro de Mateus? Aquele que se envergonhar de mim e do meu evangelho, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, muitas pessoas não querem seguir o evangelho porque tem vergonha. Não é de dizer que é crente. Tem vergonha porque o evangelho ele é uma mudança de vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Porquanto, referente às práticas passadas, referente à vida que vocês viviam antes de conhecer Jesus, é o que Paulo está dizendo aqui. Vos despojeis do velho homem. Despojar aqui quer dizer tirar. É como se você tivesse com a roupa toda suja de graxa. Tira a roupa e joga no cesto para lavar. E veste, toma banho, saboa bem direitinho, escova tal, e veste uma roupa limpa. Você é a mesma pessoa, mas você agora está vestido com vestes novas. E evangelho é isso, é mudança. Não existe evangelho sem mudança de caráter, sem mudança de personalidade, sem mudança de comportamento. Esse evangelho que o povo ensina por aí, que você aceita Jesus e permanece praticando as mesmas coisas, a diferença é só que no final tem Jesus. É como as músicas do, né? Muitos cantores evangélicos, por falta de inspiração, pegam uma música do mundo, botam uma letra gospel e no final diz Jesus. Ou ensinam coisas antibíblicas nos louvores para poder massagear a alma, né? Tem um hino que diz assim: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Não tem um hino assim, não tem? Isso é a pior mentira do mundo, gente. Todo tempo que a pessoa comete pecado, ela é destituída da graça. Ela é afastada da presença de Deus. Ela perde o contato com Deus. A comunhão é quebrada. Como é que não apaga?
Aí o camarada acredita que pode pecar e permanecer na graça. Paulo disse que não, porque se nós morremos para o pecado, como viveremos nele? Então veja como é que o diabo faz. E as igrejas cantam, todo mundo canta, todo mundo, e acha que aquilo ali está certo. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Se você é um cristão, está na presença de Deus e se afasta ou vive na prática de um pecado, pode ter certeza, João Batista diz assim: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Como é que o cara vem dizer a mim que o pecado não apaga a marca do crente? Eu não entendo como é isso, irmão. Esse é o tipo de cristianismo que as pessoas gostam, porque dizem para ela: pode pecar à vontade, né? Faça o que você achar que deve fazer, goze de todos os benefícios da carne, que a graça de Deus cobrirá o teu pecado. Agora eu entendo mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Colossenses 3:2, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Mais uma vez a Bíblia está apontando para cima. Sempre assim. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está ali. Para você compreender, para você conferir que o que eu estou falando não é na minha inteligência nem da minha teologia, não. É a Bíblia que está dizendo. Eu estou mostrando a você que esses versículos que eu estou citando aqui, eu sei que eu estou fora daqui da pregação, mas eu estou mostrando para você que a Bíblia, ela nunca aponta para baixo, ela só aponta para cima. Não desvaloriza as coisas de baixo. Jesus dá prosperidade? Dá. Jesus ajuda a gente a pagar as contas? Ajuda. Jesus dá saúde? Dá. Mas essa não é a razão principal de servirmos a Deus. A razão principal é estarmos com Cristo. Estão entendendo, irmão? Novamente, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Mais uma vez Jesus falando sobre, fazendo a comparação da terra com o céu. O que é que ele diz? Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Próximo versículo. Mas juntai-vos tesouro no onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões desenterram ou minam nem roubam. Aí o que é que Jesus está ensinando aqui? Que é pecado você trabalhar e comprar um carro bom, carro do ano? Não. É pecado você usar uma roupa boa? Não. É pecado você passar o dia todinho trabalhando? Não. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: que tudo tem um tempo. Tem crente que não tem tempo de servir a Deus. Tem crente que não tem tempo de adorar a Deus, porque trabalha de domingo a domingo. Meu irmão, cuidado, cuidado. Agora eu lembro de uma frase do Dalai Lama. Ele disse que o homem corre tanto em busca da riqueza, e quando a consegue, gasta todinho recuperando a saúde que perdeu. Vale a pena? Não vale. Deus quer prosperidade para nós na terra? Claro que Ele quer. É bênção, prosperidade é bênção. Deus não quer você passando fome, Deus não quer você mendigando, Deus não quer você morando de aluguel, se caso for. Deus quer você na sua casa própria, tendo o seu carrinho. Deus quer te abençoar grandemente, mas isso não é a razão principal de sermos cristãos. A razão principal é juntar tesouro no céu. Podemos passar o que passar aqui, mas uma coisa eu sei: o que está lá em cima não muda nunca. Não muda nunca. Aí vamos para outro texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Mais um texto aqui da palavra de Deus. Porque nada trouxemos para esse mundo. Alguém trouxe alguma coisa quando nasceu? Nasce como, hein? Pelado, sem nada. Até o fôlego de vida, se não levar uma tapinha, alguns, né?
não respira, morre ali mesmo. Nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto ou revelado é que nada podemos levar. Adianta fazer gaveta no caixão? Mesmo que o camarada leve alguma coisa no caixão e consiga passar para o lado de lá, dependendo do lugar que ele for, queima. Se levar dinheiro, queima. Se levar roupa, queima. O que ele levar de ouro, queima. Não adianta. Aí o que é que o texto continua dizendo? Tendo, porém, sustento e como nos cobrirmos, e estejamos com isso felizes. Aí vamos lá. Versículo 9, bota aí. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Vamos para o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mais uma vez eu estou dizendo, a Bíblia não condena a riqueza. Não. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Você quer ser rico? Trabalhe, economize, não fique gastando com besteira. Não compre uma geladeira se você já tem uma nova. Porque tem gente que tem uma mania não pode ver uma placa promoção que sai para comprar. Aí o dinheiro que ganha é mesmo que está ganhando um saco furado. Então tenha cautela, invista seu dinheiro num apartamento, num carro bom. Não é pecado usufruir as coisas boas. Porém, quando se põe o coração naquilo, ou faz daquilo o seu Deus, aí a coisa fica difícil. Amém? É isso que a palavra está dizendo. Se contente com o que você tem, louve a Deus pelo que você tem. Se você tem o que comer, o que vestir, porque essa preocupação, tem gente que não, se passar o ano e não conseguir comprar uma roupa, fica todo mufino. O que a senhora tem, irmã? Você está doente, é? Tô não, pastor. Comprei uma roupa esse ano, isso é uma mazela, pastor. O ano todinho não consegui comprar. Vou entrar o ano novo com roupa velha. Pelo amor de Deus. A sua razão de viver é isso. Se você pode comprar, compre. Compre. Mande trazer de Paris. Mas se você não pode, compre ali na Feira da Sulanca. E louve a Deus, porque hoje, nos nossos dias, a coisa principal é a saúde. É a condição de respirar sem intubação. Oh, riqueza maior do que essa, gente. Se preocupe, meu irmão, em viver cada dia, em amar quem você ama, em abraçar, em perdoar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus perdoou em Cristo Jesus. Quem está compreendendo a palavra, diga amém. Então, a Bíblia não condena a riqueza. Repito, vou repetir 1000 vezes isso. Porque alguém pode dizer, eu já vi o senhor pregando prosperidade, pastor. Prego porque é bíblico. Mas a prosperidade, ela não é uma coisa exclusiva. A prosperidade, ela vem de duas formas. Primeiro, trabalho e boa administração financeira. Aí você vai se tornar rico. Porque não adianta você trabalhar, ganhar dinheiro e for estragado. Não adianta. Então, se você trabalha e você tem o seu dinheirinho e sabe planejar, eu digo a você porque eu conheço muita gente que não é crente e é próspero. A minha sobrinha lá em Guarabira, ela não é crente não, catolicíssima. Mas se você for na casa dela, você pensa que é de uma pessoa rica, milionária. Mas por quê? Há mais de 10 anos atrás comprou um terreno lá em Guarabira. Quando era barato o terreno, ela comprou. Aí passou. Cadê dinheiro para construir? Morando de aluguel. Aí o marido foi recebendo um dinheirinho daqui, ela foi comprando pedra, foi fazendo. Hoje está lá um casão enorme, ainda está gastando ainda. Mas é uma prosperidade para quem estava morando de aluguel. Está morando numa mansão, que pelas fotos que ela mandou da casa dela, isso significa o quê? Que a prosperidade não é exclusiva de crente. Qualquer pessoa pode ser próspera.
É só trabalhar e administrar bem o seu dinheiro, que você não vai depender de ninguém para nada. Mas se você não tem coragem para trabalhar, ou é daquela pessoa gastadora, meu filho, prosperidade, você pode fazer campanha de oração na sexta, pode fazer jejum de manhã, pode dar uma dor no estômago, uma ferida no estômago de passar fome, que nada vai mudar. Nada muda, só muda se você tiver consciência daquilo que recebe de Deus. Amém? Para nós já encerrar, que a hora está indo embora. Glória a Deus. Outro versículo aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ver o que é que diz. Amados, agora somos filhos de Deus, porém ainda não é manifestado o que havemos de ser, futuro. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou quando Ele se revelar em glória, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Mais uma vez, uma promessa apontando para cima. Aqui embaixo, você pode ser tudo ou nada, né? Como diz uma frase aí, você pode ser tudo ou nada. Mas uma coisa eu sei, na glória, você vai ter o lugar de honra que Cristo preparou para nós. Amém? Aí vamos ao que a palavra de Deus nos ensina aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que é que diz. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Bota o versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Isso aqui é o diálogo dos anjos com os discípulos. Porque na hora que Jesus se despediu deles, Jesus entrou num estado de glória. O seu corpo se transfigurou-se no corpo de glória, o mesmo corpo que nós vamos receber. E ele começou a flutuar, flutuou, chegou numa altura, uma nuvem veio e calçou seus pés. E os discípulos ficaram assim olhando. E agora, gente? Sei não. Agora acabou-se. O homem vai embora e não tem mais nada. Vamos para casa trabalhar. Eu vou cuidar dos meus peixes. Vocês vão para a coletoria. Vamos cuidar da cada um da sua vida. Acabou-se. Aí foi na hora que eles olharam assim e apareceu dois anjos e disseram para eles: homens da Galileia, por que vocês estão abismados olhando para o céu como se tudo tivesse acabado? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, não acabou não, ainda tem mais. Ele está indo, mas vai preparar lugar e vai voltar para buscar vocês. Então essa é a esperança que a igreja tem. Esse é o evangelho que Jesus quer que pregue. Esse é o anúncio que Jesus quer que esteja nas nossas mentes. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Estamos passando só um tempo aqui, só uma chuva. Agora eu me lembrei, né? Hoje a gente deu uma saidinha, chegou lá perto de Mangabeira, tome chuva, tive que me escorar debaixo de um pé de árvore. Mas de repente passou. Então a mesma coisa somos nós. Não deixe que seu coração se endeuse, se apegue demasiadamente a nada daqui. Para não acontecer com você como aconteceu com a mulher de Ló. Ela sabia que não deveria olhar para trás, mas o seu coração se apegou tanto a Sodoma e Gomorra, que ela teve que olhar para ver, né?
teve que virar o corpo para ver o que era que estava acontecendo lá. E quando ela virou, se tornou numa estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela não estava em cima, para onde o anjo disse: não pare, vá para as campinas, fuja, suba o monte, não olhe nem para trás, corra. Mas o coração dela não estava em cima, porque em cima não tinha nada. Ela sabia que lá em cima da montanha não tinha nada, só tinha pedra. Ela queria ver o que estava lá embaixo, porque o que tinha lá embaixo em Sodoma era diversão, era festa, era muita prostituição, era muito homossexualismo, era muito lesbianismo, era tudo que não prestava lá embaixo. E o coração dela estava lá. Aonde é que está o teu coração? Em Cristo? Eu vejo tanta gente confessando Cristo. Oh Jesus, eu queria tanto que essas pessoas que confessassem Cristo amassem Ele com a sua totalidade, para entregar suas vidas. Não é ser um crente, irmão, fanático não, porque tem gente que acha que para ser crente e para ter a vida eterna tem que ser fanático. Não, não, Jesus nunca quis crente fanático, nunca. Jesus quer pessoas conscientes, pessoas que sabem o que quer, pessoas que têm consciência da sua verdade, da verdade que está descrita na palavra. É isso que Jesus quer. Pastor, Jesus me ama do jeito que eu sou? Ama. Jesus me entende do jeito que eu sou? Claro que entende. Pastor, eu não sou crente não. Jesus me ama? Ama. Jesus ama o homossexual? Ama. Jesus ama a prostituta? Ama. Jesus ama, Ele ama todos e mandou amar também. Mas o fato dele amar alguém não significa que ele passe por cima da sua justiça. E a justiça é a seguinte: todos nós estávamos condenados ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória. Mas a sua misericórdia foi tão grande que Ele mandou Jesus abrir a porta da salvação. Eu pergunto a você: Deus precisa de mim para quê? Me diga, para que Deus precisa de mim? O que é que eu tenho de especial que Deus tem que mandar o seu único filho morrer numa cruz, gemer até por minha causa? O que é que eu tenho? Nada. E o que foi que motivou Deus a fazer isso por mim? Somente o seu amor. Somente o seu amor. Ele quis fazer. Ele não desejava que eu fosse condenado, mesmo sendo pelos meus pecados. Foi meu. Deus não tem nada a ver com o meu pecado, mas Ele assumiu o meu pecado nas costas e abriu para mim a oportunidade da vida eterna. Aí eu vou rejeitar, irmão? É a mesma coisa de eu estar com o nome no SPC, doido para comprar uma moto nova e não posso porque estou com o nome no SPC. Aí chega uma pessoa e diz assim: pastor, quanto é a sua dívida? Irmão, minha dívida é 5.000. Vamos fazer o seguinte: peça o boleto e vá lá em casa que eu lhe dou o dinheiro para o senhor pagar. O senhor limpar seu nome. Aí eu vou dizer: não, precisa não, irmão, deixa eu sujo mesmo. Tá bom demais, estou tão feliz com meu nome sujo. Tá bom, deixa na minha motozinha mesmo, cair nos pedaços. Mas pastor, eu quero lhe ajudar. Não, eu não quero. Aí vai lá: pastor sofreu uma queda, a moto estava caindo nos pedaços. Eu dei a ele a oportunidade de comprar uma moto nova, ele não quis. Eu posso reclamar? Não posso. Eu ia para o inferno, gente. Querendo ou não, eu ia para o inferno. Não tinha saída. Os meus pecados estavam numa proporção tão grande que não tinha como eu ter perdão. Deus olhou para mim, teve misericórdia de mim e mandou o seu filho abrir uma porta para eu entrar. Eu vou rejeitar não, gente. Eu sei que eu não sou perfeito, porque Deus não quer perfeito. Deus quer pessoas conscientes. Quando peca, se arrepende e deixa e alcança misericórdia. Deus sabe que eu não sou perfeito. Deus sabe que eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja o pior pecador daqui e vocês não sabem. Pastor é um homem de Deus, rapaz. Pastor é um santo homem de Deus. Desde que eu sou o mais pecador de vocês, tudinho aqui. E vocês não sabem. Mas a misericórdia de Deus sobre mim é muito grande. Isso não quer dizer que eu viva na prática do pecado, não. Mas eu posso pecar a qualquer hora. E se um dia eu pecar, você já sabe que todo homem é sujeito ao pecado. Mas uma coisa eu garanto: se eu pecar, eu vou me arrepender,
vou me consertar e vou me levantar e vou caminhar de novo. Satanás não vai fazer eu parar porque eu pequei, porque eu falhei, porque eu errei, e nem a Bíblia em canto nenhum diz que Deus rejeita quando o pecador se arrepende. Amém, irmão? Eu quero só encerrar por aqui. Domingo que vem a gente continua, porque nós vamos entender o processo da nova natureza. Como é que o Espírito Santo desenvolve em nós uma nova natureza? Porque se não desenvolver uma nova natureza, ninguém fica no Evangelho, não. Eu duvido o camarada permanecer no Evangelho na carne. Consegue não. Mas quando o Espírito dele, quando o Espírito do homem é revestido da graça de Deus, ele se torna outra pessoa. E é isso que a gente vai entender domingo que vem. Sabe por quê, irmão? Porque tudo isso são bênçãos de Deus para nós. Então, Jesus quer que nós venhamos o quê? Preparar-nos para o arrebatamento. Eu não falo nem morte, não falo nem a morte. Porque se eu falo de morte, alguém pode até interpretar que eu estou rogando praga. Misericórdia, o pastor está dizendo que eu vou morrer amanhã. Então eu não falo nem morte. Porque a morte, ela encerra, né? Essa semana tinha um vídeo na internet de uma moça, né, que não sei se ela estava envolvida com alguma coisa, e o cara perguntando a ela um negócio lá de uma encomenda que ela não entregou. Eu entreguei, parceiro, entreguei. Entregou não, você entregou não. E ela, entreguei, começou a chorar, e o cara puxou um revólver daquele niquilado. Não, parceiro, faça isso não. E o cara tome bala só na cabeça. Aquela vida ali, não deu tempo nem se arrepender. Mesmo que tenha sido filha de pastor, filha de crente, tenha o evangelho na cabeça, mas naquela hora não passa nada não. Aí mais uma vida que parte daqui sem o arrependimento e o perdão. Para onde aquela alma vai? Para onde? A Bíblia Sagrada diz que nenhuma pessoa que morre na prática do pecado tem direito à vida eterna. Nenhuma, nem eu, nem ninguém. Infelizmente, perdeu a vida eterna. Então, se você, nós que estamos ouvindo essa palavra, temos alguma coisa errada na nossa vida, e que você sabe que é errado, só você pode consertar. Pastor não conserta ninguém. Pastor ensina a verdade e cada um se conserte. Cada um busque. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso irmão. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão eu vou passar mais meia hora falando. Mas a Bíblia diz que cada um cuide de si. Hoje eu fui dar ensinamento bíblico lá no Cristo. Eu estava falando sobre isso. Que muita gente se preocupa com o outro, com a santidade do outro. Eu não sei como é que a irmã fulana faz isso e não sente nada. Eu não sei como é que fulano usa isso e não sente. Olhe, siga meu conselho. Se eu tenho esse direito de lhe dar, pelos poucos anos que eu tenho de evangelho, que são mais de 40, cuide da sua vida. Se Deus não lhe deixa fazer certas coisas que alguém faz, glorifique, feche sua boca e continue sua caminhada. Porque eu não sou crente em ninguém, eu sou crente em Jesus. Quem quiser fazer as coisas, faça. Quem quiser ir para o mundo, vá. Eu amo todos igual. Quem é crente, quem não é. Eu não tenho preconceito de nada, eu não. Agora, quando se trata da vida eterna, cada um busque escapar pela sua própria vida. Não fale não, porque se você falar, você comete erro. Você comete pecado. Porque uma vez uma pessoa disse assim: pastor, por que é que tem coisa que eu quero fazer e aquele negócio não deixa? Não deixa, pastor. E eu gostava tanto disso, mas agora parece que arrancaram uma coisa dentro de mim. Então faça o seguinte: permaneça não fazendo, fique na sua. Deixa os outros, que você caminha bem, porque a salvação é individual. Cada um cuida da sua. Se nós fizermos assim, fechar nossa boca e deixar cada um cuidar da sua, a gente se livra de tanto problema dentro da igreja, de fofoca, de contenda, de dissensão, gente ficando triste com a gente, né?
Tem gente na igreja que fica triste com outras pessoas por causa disso, porque você é uma pessoa bem reservada e aquela outra pessoa já é uma pessoa mais arisca. Aí você quer que a pessoa seja igual a você, aí fica falando a pessoa, querendo corrigir. Aí, irmão, faça isso não. Cuide de você, cuide. Se você cuidar da sua parte, ninguém tira o que Deus lhe deu. Ninguém. Pode vir de onde vier, ninguém tira o que Deus lhe entregou. Fica de pé, por gentileza.